Receita Federal, ao regulamentar a autorregularização incentivada, acabou criando alguns requisitos ilegais que impedem o contribuinte de quitar seus débitos. Contextualizando, a autorregularização incentivada concede ao contribuinte o pagamento de tributos sem a incidência das multas de mora e de ofício, além de desconto de 100% dos juros de mora. É um programa criado por lei, que é um ato do Congresso Nacional e regulamentado pela Receita Federal. Ocorre que, ao regulamentar, a Receita cria requisitos que ultrapassam o que a lei diz. Por isso, levantei decisões judiciais que dizem o exato oposto do que a Receita fala, como, por exemplo, a necessidade de confissão irretratável e os débitos que podem ou não ser incluídos no programa. Dito isso, vamos aprofundar. Meu povo, quem fala é Lunisa, sou contadora, professora e advogada tributarista. E, em primeiro lugar, é importante saber quem não pode optar por esse benefício. Empresas enquadradas no Simples Nacional não podem e nem os MEIs. E aí vocês vão me perguntar, Lunisa, mas se a empresa hoje está enquadrada no Simples, mas possui débitos decorrentes de outros regimes, lucro real, lucro presumido, é possível se beneficiar em relação a esses débitos do lucro real e do lucro presumido? Sim, é possível se beneficiar desses débitos, mesmo que a empresa hoje esteja enquadrada no Simples Nacional. O que não pode é se beneficiar de débitos decorrentes do regime do Simples Nacional. No mais, pessoas jurídicas e físicas que possuem débitos não constituídos podem optar pelo benefício. Mas vamos ao primeiro ponto. Se o contribuinte optar pela adesão ao programa e depois verificar que o débito que ele achava que era devido, na verdade não é devido, o que é que acontece? A Receita fala que a confissão ela é irrevogável, ou seja, não pode voltar atrás. E isso é importante destacar porque o contribuinte ele pode efetivamente confessar que praticou o fato gerador. Olha, eu tenho aqui uma indústria e recebi um pedido para elaborar determinados produtos. Então, eu acredito que tem um débito de IPI. Aí o contribuinte vai lá, declara que tem um débito de IPI e adere ao programa da Receita. Um mês depois, contrata uma assessoria e descobre que, na verdade, aquele produto elaborado não se sujeita à incidência do IPI, mas sim à incidência do Imposto sobre Serviço, o ISS. E, portanto, aquela atividade que ele praticou se enquadra, na verdade, na incidência do Imposto sobre Serviço. Ele pode voltar atrás e, inclusive, pedir a restituição do parcelamento que ele fez? Óbvio, uma coisa que precisa ficar claro é, quando o contribuinte ele confessa que praticou determinado negócio, ele está apenas dizendo que praticou o negócio. Isso sim é irretratável e irrevogável. Mas se depois, juridicamente, o contribuinte constatar que, na verdade, aquilo que ele fez e que ele confessou ter feito não se enquadra na incidência de um tributo, porque juridicamente se enquadra na incidência de outro tributo, isso ele pode discutir. Da mesma forma, se ele confessa um débito que estava prescrito, ele pode voltar atrás. Porque vejam, ele confessou que teve um débito, confessou que ele praticou o fato gerador que enseja o pagamento do tributo, mas depois ele se deu conta que aquele tributo ele não era mais devido. Assim, mesmo tendo confessado que fez e que tinha um débito, ele não era mais devido. E por isso ele pode voltar atrás e discutir aquele débito. Isso foi inclusive julgado pela primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, que disse: a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. E o que significa? Justamente o que eu estou falando aqui. Não pode retratar quanto ao fato, mas a discussão jurídica pode e deve ser provocada se for o caso. Bom, minha gente, se o conteúdo ele está sendo informativo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Além de ajudar o canal a crescer, você fica por dentro de todos os assuntos postados aqui sobre tributação, direito tributário, planejamento e economia tributária e, claro, atualidades da área. Conto com você e agradeço muito. Mas continuando, outro ponto muito importante é sobre a restrição dos débitos que podem ser incluídos no benefício. A Receita Federal fala que só podem ser incluídos débitos não constituídos até 30 de novembro, ou seja, aqueles que já foram declarados não entram. Como também não entram os débitos com vencimentos posterior a 30 de novembro. E aí, no final das contas, não sobra nada para o contribuinte, coitado. A justificativa é a de que o governo quer encontrar aquilo que não foi declarado até o 30 de novembro. Isso é, beneficia quem foi omisso e o contribuinte certinho, que paga tudo ali em dia, que acaba se prejudicando. Porém, já existe decisão judicial que permite a inclusão no programa de débitos constituídos entre 30 de novembro e 1º de abril de 2024.
Ou seja, os débitos com vencimentos e declarados nesse período, 30 de novembro a 1º de abril, podem ser submetidos ao programa. E isso vai além do que a Receita fala. A Receita fala que só podem ser incluídos os débitos com vencimentos até 30 de novembro. Isso é bom para vocês desmistificarem que a Receita Federal sempre tem razão. Nem sempre. Muitas vezes, na verdade. E vejam, isso aconteceu porque a lei fala que os créditos que podem ser submetidos ao programa são tanto aqueles que não tenham sido constituídos até a data da publicação, ou seja, não declarados, como também aqueles que venham a ser constituídos da data de publicação, novembro, e o termo final de adesão, 1º de abril. Por isso que a Receita, ao editar um manual dizendo que só podem aderir àqueles débitos com vencimentos até 30 de novembro, comete ato ilegal e que pode ser afastado por decisão judicial. Essas são as minhas considerações de hoje, espero que tenham servido para aqueles que se veem restringidos pelos atos da Receita. Não esqueçam de curtir, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!